Nossa reflexão: o Senhor é meu pastor. Salmo 23. Por favor, abra sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do Salmo. Estarei lendo na minha versão, mas peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos reunidos, congregados, para te adorar e te louvar no dia do Senhor. Obrigado, ó Deus. Que o Senhor receba toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui por causa do Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra e sejamos edificados e abençoados por ela. Ó Deus, é o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 23 seguramente é o salmo mais conhecido do Saltério. É um salmo simples, mas ao mesmo tempo profundo, onde Davi revela para nós uma faceta de Deus. Davi mostra para nós que há um Deus no céu que se revela como o pastor que cuida do seu rebanho, que cuida da sua igreja, que cuida da vida de cada um de nós. O mesmo Deus que é transcendente, que governa sobre todas as coisas, que é soberano, que governa o mundo e a história pela sua mão da providência, é um Deus imanente, é um Deus que é preocupado com a sua igreja. É um Deus que conduz a sua igreja por sua voz poderosa. É um Deus que nos protege e que nos guia por meio do deserto da vida. Davi revela para nós, então, Deus nesse salmo. Muito mais do que focarmos naquilo que Deus pode fazer por nós, nós deveríamos olhar para um salmo como esse para pensar a grandeza de Deus e aquilo que Ele é capaz de fazer por sua igreja. Para compreendermos bem o contexto desse salmo, para compreendermos bem as palavras de Davi, devemos tentar entender como era o pastoreio no Oriente Antigo. Sabemos que Davi foi pastor de ovelhas. Antes de ser rei de Israel, ele era pastor de ovelhas. Sabemos também que Davi foi um grande guerreiro. E nesse salmo ele usa essas duas figuras de pastor e de guerreiro para nos ensinar sobre o nosso Deus. Um pastor, naquela época, pastoreava em condições difíceis. A Palestina era desértica, onde o curral das ovelhas e muitas vezes a encontrar um oásis para alimento e pastagem eram lugares totalmente opostos, distantes. É por isso que no deserto se precisava de oásis, porque não era fácil encontrar lugares verdejantes. Não era fácil encontrar lugares de águas tranquilas. Então, cabia um pastor, naquela época, pegar as ovelhas do curral e levar até esse lugar para abrigo, para descanso, para alimento das ovelhas. E ele deveria conduzir essas ovelhas pelo deserto, enfrentar perigos, passar por verdadeiros vales de sombra de morte, lugares muitas vezes pequenos, apertados, por lugares rochosos, enfrentar animais perigosos. E esse pastor, então, tinha a habilidade, a sabedoria de conduzir essas ovelhas até esses oásis. Ele ficava ali com essas ovelhas, cuidava delas, até o momento certo para voltar para o curral. Não poderia ser de tarde, porque o sol era muito quente, mas também não poderia ser à noite, porque era muito frio. Tinha um horário adequado para fazer isso. E quando ele tirava, então, as ovelhas do oásis para conduzir ao curral, ele fazia de uma forma focada, direcionada, em linha reta, para que ele pudesse chegar rápido
até o curral. Toda essa descrição que estou fazendo do trabalho de um pastor ajuda para compreendermos o que Davi quer nos ensinar aqui no Salmo 23. E Davi vai revelar para nós esse Deus que é pastor. E se nós temos o Senhor como nosso pastor, mesmo que a gente não tenha tudo, nós não teremos falta. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar do Salmo. O Senhor é o meu pastor, e mesmo que eu não tenha tudo, nada terei falta. O verso 1 e o verso 2 diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O texto não quer nos ensinar que teremos tudo o que desejarmos. O texto não quer dizer que Deus vai nos dar tudo o que pedirmos. Pelo contrário, o que o texto quer nos ensinar é que Deus vai nos dar tudo o que é necessário para a manutenção da nossa vida. Se a ilustração aqui é o cuidado de um pastor com a sua ovelha, o pastor dava às ovelhas aquilo que era necessário para o cuidado, para a manutenção da vida das ovelhas. Então, o que nós temos aqui é Deus prometendo a nós que cuidará de nós e nos dará tudo o que é necessário para a nossa vida. Nós encontramos esse ensino no Novo Testamento, onde a Bíblia fala que pelo poder de Deus, apóstolo Pedro escreve isso na sua carta, que pelo poder de Deus, Deus nos dá tudo o que é necessário para uma vida e uma vida piedosa. Então, o que nós temos aqui não é uma promessa de uma vida fácil, não é uma promessa de alimentar todos os desejos do nosso próprio coração, mas o que Deus nos promete é nos dar tudo o que é necessário para a nossa vida e para a manutenção da nossa vida, porque Ele é o nosso pastor. O profeta Isaías descreve Deus como nosso pastor de forma belíssima. Isaías capítulo 40, verso 10 e 11, a Bíblia diz assim: o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Vemos então com clareza que Deus é o poderoso Senhor, mas é também eternamente um pastor, cuidando de suas ovelhas, tomando-as no colo. O Salmo, então, não diz que Deus vai nos dar tudo o que quisermos, mas que Deus vai suprir nossas necessidades, como um bom pastor faz com suas ovelhas. Jesus vai deixar isso claro no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 6, verso 25 a 32, o nosso Senhor diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Meus irmãos, nós conhecemos bem o Salmo 23. Nós conhecemos bem o Sermão do Monte. Mas uma pergunta a gente precisa fazer: por que, embora a gente saiba que Deus se revela como nosso pastor, que vai manter a nossa vida e nos dar tudo que é necessário para a nossa vida, muitas vezes nós ficamos preocupados e ansiosos? Por que muitas vezes nós temos medo? A resposta encontramos também no Salmo 23. É porque nós somos ovelhas. Ovelhas, elas são medrosas. A ovelha é um animal medroso. Ela tem medo. A ovelha, ela não tem dispositivo natural de defesa. A ovelha não tem garras, a ovelha não tem dentes afiados,
A ovelha não tem veneno. A ovelha tem medo de tudo. O Salmo vai dizer que o pastor conduz a ovelha de forma mansa a águas tranquilas, porque a ovelha tem medo da sua própria imagem refletida na água. Ela se amedronta com qualquer coisa, ela tem medo. Portanto, nós precisamos entender que, como ovelhas, o nosso descanso e a nossa proteção precisa estar em Deus e devemos depositar nele o nosso coração. Há um autor que escreveu um livro chamado Nada Me Faltará, Eldon Philip Keller. Ele é um homem que era filho de missionários no Quênia, foi pastor de ovelhas no Quênia. E ele escreve no seu livro algo curioso. Ele diz assim: até um coelho que salta de repente de trás de uma moita pode provocar o estouro do rebanho. Até um coelhinho saltando de trás de uma moita pode provocar um estouro no rebanho, porque as ovelhas, por natureza, elas têm medo. Somos assim como ovelhas. Somos medrosos, temos medo do futuro, temos medo do presente, temos medo da morte, temos medo da vida, temos medo de atravessar os desertos, passar pelos vales. Não estamos preparados para nos defender daquilo que não esperamos. Por isso, precisamos de um pastor. Precisamos de alguém que nos guie pela vida, que nos leve a atravessar os desertos diariamente, que nos conduza de casa para o oásis de descanso. E Deus se revela a nós nesse salmo como esse pastor. Isso é extraordinário, meus irmãos. Deus, o soberano Deus que fez o universo, é o Deus que se revela a nós com grande afeição. É o Deus que se revela o nosso pastor. Calvino, expondo esse salmo, ele vai dizer o seguinte: Deus, na Escritura, frequentemente toma para si o nome e assume o caráter de um pastor. Visto ser essa uma despretensiosa e familiar forma de expressão, aquele que se digna descer tão baixo por nossa causa, com certeza nutre uma afeição singularmente forte para conosco. O que Calvino está dizendo é que Deus tem grande afeição por nós, porque nós somos suas ovelhas. O termo meu pastor é algo profundamente relacional. Então nós temos que olhar para esta figura que Davi traz para nós como uma figura relacional de um pastor que cuida de suas ovelhas. E precisamos entender que somos ovelhas de Deus, porque o próprio Deus desejou que isso acontecesse. O próprio Deus nos chama para sermos suas ovelhas. O Salmo 100, verso 3, deixa isso claro. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Meus irmãos, Cristo nos comprou com seu próprio sangue e nos chama pelo nome. Cristo é aquele pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele morreu por nós. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu em nosso lugar. Ele deu a sua vida por suas ovelhas. É por isso que nós podemos ter a confiança, a certeza e a convicção que nós temos um pastor que cuida de nós. O Senhor é meu pastor, e mesmo que eu não tenha tudo, eu não sentirei falta de coisa alguma. Mas, em segundo lugar, o Senhor é meu pastor, e por isso tenho descanso para a alma e orientação para a vida. O verso 3 diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor de seu nome. O Senhor é aquele que nos dá descanso. O nosso pastor consegue refrigerar a nossa alma e nos dar descanso. O verdadeiro descanso encontra-se nele. O pastor do campo consegue proporcionar descanso para as ovelhas nos verdes pastos e refrigera suas forças através de águas tranquilas. Mas o nosso pastor não cuida apenas do nosso físico, ele cuida do nosso emocional e principalmente da nossa vida espiritual. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, nos convida a encontrar descanso nele. Ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida a encontrar descanso nele, mas ele não está apenas nos convidando a encontrar um descanso circunstancial ou temporal, mas ele e nele nós encontramos um descanso eterno. Isso é extraordinário, porque se para a ovelha do deserto ela precisava do oásis para se alimentar e precisava do curral à noite para descansar, a Bíblia nos promete um lugar onde o oásis e lugar de descanso vai ser um lugar só. A Bíblia chama isso de novo céu e nova terra, onde nós habitaremos com Deus eternamente. Meus irmãos, então em Cristo nós encontramos descanso para o hoje, mas um descanso para todo sempre. Portanto, nós devemos encontrar em Cristo o descanso. É extraordinária a maneira didática que Deus trabalha. Por exemplo, domingo, a congregação reunida é um dia onde nós também descansamos a nossa alma. É por isso que precisamos do domingo como um dia de descanso. Domingo é o dia do Senhor. É apenas um antigozo, é apenas um reflexo, apenas algo pequeno comparado àquilo que experimentaremos na glória eterna. Desfrutar desse momento é maravilhoso, mas não se compara àquilo que desfrutaremos eternamente na presença de Deus e habitaremos com Ele para todo sempre. Então a Bíblia mostra para nós que Deus, como pastor, Ele nos dá o descanso para a alma, mas não apenas isso, Ele nos orienta para a vida, porque o texto vai dizer que Ele nos guia nas veredas da justiça por amor de seu nome. O pastor não apenas renova a nossa alma, mas também nos dá direção. Ele nos guia pelas veredas da justiça. O relato da queda mostra para nós que o pecado afeta toda a humanidade. E não apenas todos os homens, mas toda a nossa capacidade. O pecado afeta a nossa mente é corrompida. O pecado afeta as nossas emoções são corrompidas. O pecado também afeta a nossa capacidade de tomar decisões. O pecado nos afeta por inteiro. Portanto, viver uma vida em um mundo manchado pelo pecado, nós precisamos compreender que não dá para viver sem orientação e sem direção do pastor. Não adianta a gente achar que vamos passar pelos desertos da vida sem a orientação do pastor. Não adianta a gente achar que vamos enfrentar os perigos que nós encontramos na vida a partir da nossa própria força, sem a proteção do pastor. Nós precisamos dele para nos guiar. Não adianta, meus irmãos, encontrarmos descanso quando estamos aflitos e depois, quando ficarmos em paz, seguirmos a nossa vida sem a orientação do pastor. O que o Salmo nos promete não é apenas o descanso para a alma, mas a orientação para a vida. Só que a grande questão é que muitas vezes nós não gostamos de ser conduzidos, não é verdade? A grande questão é que muitas vezes nós queremos conduzir a nossa vida por nós mesmos. Nós não queremos que alguém diga para nós o que nós devemos, o que não devemos fazer. Só que o pastor que nos salva é o pastor que nos orienta. Porque a própria Bíblia diz para nós que há caminhos que para o homem parece correto, mas no fim conduz à morte. A Bíblia deixa isso claro para nós, que há caminhos que muitas vezes nós trilhamos, há decisões que muitas vezes nós tomamos, há vontades muitas vezes no nosso coração, há inclinações do nosso próprio caráter que aos nossos olhos parecem ser corretas, mas no final é um caminho de morte e de destruição. Então, como nós poderemos seguir e saber se estamos seguindo de forma correta? Como nós iremos tomar decisões de forma sábia? Como nós saberemos se devemos entrar por aquela porta ou não? Se aquela porta precisa ser aberta ou não? Como é que nós vamos fazer? Se submetendo à voz do pastor que nos guia, que nos conduz
pela vereda da vida. E ele faz isso por meio da sua palavra. Provérbios capítulo 3, versos 5 a 6 vai dizer: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Precisamos, então, que ele nos faça andar pelas veredas da justiça. Na outra declaração do profeta Isaías, vemos o resultado que há quando ele acerta a nossa direção. Isaías 27, verso 3 diz: o caminho do justo é plano, tu que tens a retidão, nivelas a sua vereda. Meus irmãos, é mais seguro seguir a orientação do nosso pastor. Não podemos ser ovelhas rebeldes, que muitas vezes quer estar com o pastor, mas quer seguir o seu próprio caminho. Ovelha se submete, ouve a voz do seu pastor e segue. O pastor tem o trabalho de conduzir as suas ovelhas para lugar seguro. Por isso, em terceiro lugar, o Senhor é o meu pastor e por isso estou seguro. O Senhor é meu pastor e por isso estou seguro. O verso 4 diz assim para nós: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e teu cajado me protegem. Meus irmãos, o texto então mostra para nós que o pastor é aquele que está com as suas ovelhas e protege as suas ovelhas nos vales de trevas e morte. Nós falamos que o oásis e o curral ficavam distantes. E nesse caminho, muitas vezes, o pastor com as ovelhas passavam por lugares difíceis, por abismos. E cabia ao pastor, então, proteger essas ovelhas para que elas não caíssem em nenhum buraco, para que elas não fossem atacadas por nenhum animal feroz. Cabia ao pastor, e ele fazia muitas vezes isso usando a sua vara e o seu cajado. Então, nós temos aqui um instrumento que era usado. E esse instrumento, o cajado, era usado de 3 formas. A primeira, como uma vara para corrigir e colocar no caminho as ovelhas rebeldes. A segunda, como um gancho para pegar a ovelha que caísse em algum buraco ou até mesmo escorregasse no penhasco. E a terceira, como uma lança para ferir e espantar animais ferozes que tentassem atacar o rebanho. Então o pastor agia de 3 maneiras. Ele usava a vara para corrigir e colocar no caminho as ovelhas rebeldes. E é curioso que a Bíblia vai dizer que Deus continua agindo desse modo. E a Bíblia chama isso de disciplina. Deus disciplina as suas ovelhas, para que as suas ovelhas caminhem conforme a sua vontade. E nós deveríamos encarar a disciplina do Senhor como a disciplina de um pai para com seus filhos. É isso que diz Hebreus capítulo 12. Nós deveríamos encarar a disciplina do Senhor como algo positivo da parte de Deus. Deus, como pastor, não vai perder nenhuma de suas ovelhas. É por isso que muitas vezes ele vai utilizar a disciplina para nos botar no lugar e no caminho. É curioso que o pastor, às vezes, quebra a pata da ovelha. Vocês sabiam disso? Às vezes a ovelha rebelde não quer seguir, então o pastor vai e quebra uma das patas da ovelha para pegá-la no colo e conduzi-la pelo caminho no colo, para que ela não fuja do rebanho. O pastor não faz isso porque ele não ama a ovelha. Pelo contrário, ele faz isso porque ama a sua ovelha. Da mesma forma, muitas vezes, certas situações e circunstâncias na nossa vida acontecem para que Deus possa trabalhar em nós, forjar o nosso caráter, trabalhar em nossa vida, em nossas circunstâncias, para que nós continuemos em seu caminho, porque esse é o caminho seguro. Por isso, encare todas as coisas que acontecem na sua vida como algo que vem para o bem. Se você é ovelha de Deus, Deus está trabalhando em você. Se você é ovelha de Deus, Deus está conduzindo você para um lugar seguro, porque Ele é o nosso pastor e nele nós temos segurança. E ainda, o pastor não usa apenas a vara para corrigir,
mas também para proteger. O pastor lança uso do cajado como uma espécie de espada ou de lança para espantar os animais selvagens que aparecem durante o caminho. Assim, o nosso pastor também nos protege de todas as artimanhas do inimigo, de como um leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Nós precisamos entender que há perigos espirituais que também o nosso pastor nos protege. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 5, versos 6 e 8, vai dizer: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O nosso Deus nos protege muitas vezes de perigos que a gente nem sequer imagina, perigos que a gente não vê, perigos que não são captados pelo nosso discernimento natural. Mas temos um pastor que está cuidando de nós e nos levará para casa. Se somos ovelhas do seu rebanho, temos o Senhor como alguém que nos protege. Precisamos confiar nisso. Ainda mais numa cidade tão perigosa e violenta como a do Rio de Janeiro. Teve um domingo, alguns domingos atrás, eu estive com os irmãos aqui no culto, saí daqui, fui almoçar com o pastor Gil Clay, e por volta de 16h, saí de sua casa e fui pegar a Avenida Brasil para ir para a Baixada Fluminense. E no meio da Avenida Brasil, de repente o carro que está na minha frente freia de forma brusca, porque o carro da frente freou de forma brusca, e saíram vários homens daquele carro e executaram a pessoa que estava dirigindo na minha frente. Esse é o retrato do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente sabe da violência e do perigo que a gente enfrenta. Mas precisamos sair todos os dias de casa. Precisamos acordar cedo, ir atrás do pão, ir a trabalhar, nossas crianças vão para a escola. Não tem jeito. Como é que nós vamos viver? Amedrontados? Mas devemos viver protegidos e confiando no Deus que nos guarda e que nada acontece fora de sua vontade. Portanto, o Senhor é nosso pastor e devemos encontrar nele a segurança para viver. O Senhor é o nosso pastor. Mas mais do que isso, em quarto lugar, o Senhor é o meu pastor que me recompensa e me dá alegria. Verso 5 diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui nesse momento o Salmo 23 dá uma guinada, ganha uma outra direção. Se até o versículo 4 Davi está usando a figura de um pastor, agora Davi vai usar a figura de um guerreiro que venceu uma batalha. É esse momento em que Davi vai mostrar para nós que Deus recompensa e dá alegria para o seu povo. Davi vai usar a figura de um anfitrião. Veja, o texto diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Pensa numa batalha que foi vencida e de repente há ali a comemoração daquela batalha, então um banquete é feito à vista dos inimigos. E aí há uma unção à cabeça com óleo fazendo transbordar o cálice. Óleo, na Bíblia, há várias menções que mostram como um elemento de alegria e de festa. Então, nós temos um banquete, nós temos o óleo, demonstrando claramente que o Senhor é aquele que nos recompensa e nos dá alegria. O óleo tinha um efeito aromático sobre o viajante que chegava de uma caminhada longa e empoeirada. Lavada as mãos e os pés, o óleo dava a sensação de alívio e conforto, bem como o cheiro de limpeza. Era uma forma nobre e festiva de dizer ao hóspede o quanto era querido naquele lugar. O cálice portava o vinho, que tinha
também um forte símbolo de alegria em qualquer celebração. Isso trazia muita satisfação e acolhimento àquele que chegava. Então nós temos aqui uma imagem de um banquete, de óleo, de vinho, de festa, de alegria. Porque o Senhor, como pastor, não apenas nos dá o que é necessário para a vida, não apenas dá descanso à nossa alma, não apenas nos guia pelas veredas da vida, não apenas nos dá proteção, mas nele nós encontramos alegria, nele nós encontramos paz, nele encontraremos felicidade. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que nós devemos nos alegrar no Senhor. E ele diz outra vez, se alegre no Senhor, porque a alegria ela é ultra circunstancial, ela não depende das coisas, ela não depende das circunstâncias, ela não depende daquilo que temos ou que não temos, porque no Senhor nós encontramos a alegria, a paz, a satisfação e o contentamento para prosseguir. A nossa alegria está no Senhor. É Ele que nos dá e Ele nos recompensa. E é curioso que o Senhor não é econômico em suas ações, pois ainda que derrame a menor de todas as porções sobre nós, já se faria transbordar em nossa vida para todos os lados. A imagem desse versículo é de Deus nos abençoando abundantemente, nos dando felicidade e alegria. Um banquete na presença dos inimigos significava para aquele contexto festa pela vitória. Sempre quando o exército vencia uma batalha, havia festa no acampamento e muitas vezes o som da alegria era perante os inimigos capturados. O cálice transbordava de alegria, era festa, júbilo, comemoração. Só Deus nos concede cuidado, proteção, alegria e verdadeira felicidade. Ele precisa ser a razão de nossas vidas. Segui-lo nos conduzirá a viver uma vida repleta de significado, alegria e paz. Davi confiava tanto no Senhor como seu pastor, que quanto um anfitrião que preparava o banquete da recompensa. Meus irmãos, seguir e obedecer a Deus, além de ser o certo, nos traz grandes recompensas. Viver uma vida glorificando a Deus é viver uma vida desfrutando de verdadeira felicidade. Ser chamado para viver uma vida para Deus, em obediência à sua vontade, orientados pela palavra, para a glória de seu nome, vai trazer recompensas. A recompensa vai ser a alegria, a paz, o contentamento, o desfrutar da presença de Deus, o desfrutar de bênçãos, não apenas materiais, mas também espirituais, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele também nos abençoa, Ele também nos honra, Ele também nos recompensa, Ele também nos dá alegria. Mas, em quinto lugar, o Senhor é o meu pastor. Sua bondade e sua misericórdia nos alcançam e, em resposta, habitamos em sua presença. O último verso diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo termina de uma maneira extraordinária. Davi afirma que aquilo que certamente o acompanhará por toda a vida será a bondade e misericórdia do Senhor. No vale de sombra de morte havia perigos, pois os inimigos poderiam perseguir, mas aqui ele diz com toda certeza que apenas a bondade e a fidelidade do Senhor irão persegui-lo para sempre. Inimigos podem perseguir, dificuldades podem nos perseguir, mas só a bondade e a misericórdia de Deus permanece para sempre. Ela nos persegue para sempre. Aqui é como se o salmista estivesse dizendo que o Senhor estaria sempre mais perto dele do que os inimigos pudessem estar. Ao falar das circunstâncias da vida, ele admite que elas podem ser difíceis. Podemos atravessar os desertos, passar pelos vales de sombra de morte, podemos até encarar inimigos. Mas uma certeza Davi tinha em seu coração: a bondade e a misericórdia do Senhor estaria sempre com ele. Então, todas as vezes que nós enfrentarmos as dificuldades, nós nunca poderemos esquecer que a misericórdia de Deus, a graça divina, a sua bondade permanece sobre nós.
Não é porque as coisas difíceis acontecem é que Deus removeu a sua graça e sua misericórdia. Se somos ovelhas do seu rebanho e Ele é o nosso pastor, a sua mão de graça está estendida sobre nós e a sua misericórdia nos persegue, nos acompanha e nos acompanhará até o fim. Amém. Deus não é um Deus como nós. Deus não é alguém mutável como nós. Nós muitas vezes somos assim. Nós, muitas vezes, reagimos às circunstâncias e às situações. Nós reagimos, muitas vezes, dizendo algo e fazendo outro. Mas Deus não. Deus é imutável. Ele permanece o mesmo. Ele é fiel. Ele é gracioso. Ele é amoroso. E se Ele é o seu pastor, a misericórdia de Deus acompanhará você até o fim. O termo me seguirão é a tradução de uma expressão que fala de alguém sendo agarrado por outro mais forte que ele. Davi sabia que poderia lutar e vencer inimigos fortes e ferozes em nome do Senhor, e por isso se mostra mais forte que eles, mas nada podia fazer para fugir da presença do Senhor. Davi termina o salmo dizendo: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outra tradução possível seria: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vemos aqui a ideia de alguém que foi tratado com graça como hóspede e se propõe a voltar por toda a vida ao mesmo lugar. Ele sabia que não havia qualquer dia que a bondade do Senhor e as suas misericórdias não o recebessem à porta. Meus irmãos, é bom desfrutar da presença de Deus. Como diz o Salmo 84, verso 10, um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. É maravilhoso saber que somos bem-vindos ao ambiente de oração, pois foi conquistado por Jesus para nós. Voltar ao templo sempre será fruto da bondade e da misericórdia do Senhor que nos segue cada dia. Mas mesmo que seja maravilhoso desfrutar dessa presença extraordinária, sabemos que será infinitamente melhor fazer isso na eternidade. Enquanto estivermos aqui, Deus sempre habitará em nós, mas quando o Senhor nos levar para casa, para o novo céu, para a nova terra, então nós moraremos com Ele. Habitaremos lá para todo sempre. Isso nos dá alegria em viver, mas também em morrer. Não vivemos numa incerteza diária sobre a vida e morte. Sabemos que o Senhor nos conduz aqui, e quando nos estivermos mais aqui, nos receberá na eternidade. Essa é a expressão final e eterna da bondade e da misericórdia do Senhor por nós. O Senhor é o nosso pastor. E mesmo que nós não tenhamos tudo, nós não sentiremos falta. Porque Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos dá descanso para a alma, Ele nos dá alegria e paz. E a sua bondade e a sua misericórdia nos acompanharão para todo sempre. Confie nesse Deus, descanse nele. Paz e graça em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra nos revela o Senhor como nosso pastor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida de tantas coisas, mas não esquece de nós. O Senhor é um Deus que tem o governo, o poder, o domínio de todas as coisas em tuas mãos. E nós somos tão pequeninos, ó Deus, comparados a tudo que o Senhor tem feito, comparado à tua história, comparado, ó Deus, a toda a criação. Mas mesmo assim o Senhor se preocupa conosco, o Senhor se preocupa com cada um de nós, mesmo sendo pequeninos. Obrigado, ó Deus, por teu amor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós como um pastor. Nos ajuda, ó Deus, a sermos boas ovelhas, a ouvirmos a tua voz, a nos submetermos à tua vontade, a sermos guiados, ó Deus, pelo Senhor na estrada, nos desertos da vida. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a descansar em Ti, e em Ti encontrar, ó Deus, abrigo, refúgio para a nossa alma. Nos ajude, ó Deus, a encontrar em Ti proteção, em saber que em Ti nós estamos guardados. Ó Deus, que no Senhor encontremos a alegria para a vida, que no Senhor encontremos o contentamento,
a paz necessária, ó Deus, para saber que, embora na vida nós não teremos tudo o que desejarmos, mas teremos tudo o que é suficiente para vivermos uma vida piedosa para a glória do Teu nome. Amém. Que encontremos, ó Deus, numa vida para a glória do Teu nome, a razão de existir. Que a nossa razão de vida seja o Senhor. De modo, ó Deus, a vivermos nesse mundo caído como instrumentos e agentes da redenção, para que o Teu Evangelho também, ó Deus, alcance outros que estão perdidos e que precisam encontrar também o pastor que dá descanso. Obrigado, ó Deus, por essa manhã, ó Deus, na Tua casa. Nós Te louvamos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.